degradação. Talvez seja esse o nosso maior problema hoje em dia no mundo e no Brasil em especial, até porque vivemos aqui, né? E eu tenho essa preocupação, sempre tive essa preocupação ao longo da minha vida de professor. Eu já sou, como diz o Leandro Carnal, né? Eu sou um velho professor, e a gente vem aprimorando a degradação de tudo no Brasil, né? A gente tem uma degradação moral muito grande, mas isso tudo bem, faz parte, talvez seja apenas uma mudança e a gente não consiga entender a mudança, então talvez no futuro a gente olhe para trás e fale, mas essas mudanças foram para melhor. Não sei. Mas uma coisa que me preocupa muito, porque a história do Brasil não é boa, né, na questão da democracia, a gente tem sim vivido uma degradação na democracia brasileira que já não era lá essas coisas. É só lembrar a história brasileira. A gente tem 521 anos, né, completados agora em abril, desse Brasil que a gente conhece como Brasil. E a maior parte do tempo, absolutamente, nós fomos governados de maneira autoritária, ditatorial. Primeiro colônia, então tinha um rei, depois império, tinha os imperadores, depois república, mais uma república por meio de um golpe, né? Militares no poder, depois uma eleição mais ou menos livre, né? Com tipo negro não votava, analfabeto não votava, mulher não votava. Isso aí foi se modificando ao longo do tempo, mas ditadores como Vargas, governantes, enfim, sem eleição, como foi no período dos militares, outra ditadura de 21 anos. E aí tivemos uma Constituição em 88 que estabeleceu a nossa nova democracia, a chamada Nova República, que, segundo gente como Marco Antônio Villa, que é um historiador que tem bem famoso aí na internet, diz que a Nova República acabou nesse governo Jair Bolsonaro. O que foi essa Nova República? Foi um arranjo de forças políticas que já não funcionam mais, né, da mesma forma. Havia ali a esquerda, a direita e o centro, né, do espectro político e esse povo todo foi desorganizado, né, com a chegada de Bolsonaro ao poder. Ele rompeu com a estrutura da Nova República, pelo menos no sentido eleitoral. Na prática, o Bolsonaro é um presidente do centrão. Aliás, ele sempre foi do centrão. Ele enganou algumas pessoas, algumas não, né? Milhões de pessoas com a conversa de que ele era o novo, a nova política, quando na verdade quem prestava atenção à política brasileira, quem acompanhava o Congresso, já sabia. De novo, ele não tinha era nada. Pelo contrário, ele estava lá nos anos 60. A vida dele como deputado federal é de um deputado da Arena, né? Lá da década de 60 e início dos anos 70. Né? Mas colou a ideia, ele agregou pautas interessantes da sociedade que um pouco de gente queria ouvir, né? Que é a questão, por exemplo, de um Estado menor, um governo mais liberal, agregou a pauta da segurança pública, que é sensível a muita gente, do combate à corrupção, que é sensível a muita gente, trouxe lá o pessoal que apoiava a Lava Jato, que apoiava as polícias, enfim, tudo isso. E no governo você vê que ele não age nada nesse sentido, né? A corrupção não diminuiu, ela pode estar obscura, né? Até porque corrupção depende muito da liberdade de se investigar as coisas, da publicidade das coisas. Tem como você diminuir a corrupção cortando os braços de quem investiga, que é o que parece vem acontecendo no Ministério Público, especialmente na Procuradoria-Geral da República, com Augusto Aras, e no comando da Polícia Federal. Enfim, aparentemente o combate à corrupção deixou de ser uma prioridade. Vamos ver aí mais para frente. Mas e você percebe um DNA perigoso no Bolsonaro, que eu sempre achei o mais perigoso de tudo, e não é o que todo mundo vê. Todo mundo vê aquelas boçalidades, né? A grosseria, a vulgaridade, é um sujeito vulgar, né? Chinfrim, enfim. Mas, essencialmente, o que sempre me preocupou nele foi o DNA autoritário. Ele nunca gostou da democracia. Ele sempre apelou para soluções fora, né, do que estava definido na Constituição. Ele não gosta de seguir a
Constituição brasileira, né? Ele gosta de coisas mais, digamos, drásticas, soluções mais rápidas, em geral erradas, mas enfim, isso aí é outro assunto. Isso sempre me preocupou. Tinha uma coisa assim no PT também. O governo do Lula teve alguns arroubos ali no sentido de meio que dominar o cenário a ponto de não ter oposição. A essência do mensalão é isso, não ter oposição. A essência do petrolão é isso. Você compra o máximo de apoio político e aí você governa como se fosse um ditador, sem oposição. Né? O PT batia duramente na imprensa também. Na Globo, o Lula cansou de dizer que a Globo jogava contra o governo dele. Né? Teve tudo isso. Né? A imprensa não apoiava o PT, como o Bolsonaro deu a entender em 2018. Pelo contrário, né? A imprensa fez oposição ao governo do PT, a maioria da imprensa, pelo menos. Mas essa preocupação eu sempre tive. E está se revelando verdadeira. Né? O presidente está em campanha, ele está usando dinheiro público para fazer campanha. Ah, mas ele já fez isso em 2014, de 2014 a 2018. Eu sei que fez. Muita gente achou que não, que foi uma campanha barata. Ele andava pelo Brasil com as verbas da Câmara dos Deputados, em aviões, né, pagos com recurso público e fazia campanhas, enfim, né, usando dinheiro público, cota parlamentar, mas passou a ideia de que a campanha foi gratuita. Ok, faz parte do jogo. Né? Mas agora é evidente, ele está usando a estrutura da presidência da República. Esse final de semana mesmo no Rio de Janeiro, com aqueles motociclistas lá, aquela coisa toda, estima-se em R$ 500 mil a estrutura de segurança, até porque ele é o presidente da República, é óbvio, quando o presidente da República se desloca para um lugar, especialmente um lugar, um ambiente mais descontrolado, que é a rua, né, a passeata, podia ter qualquer pessoa ali, ele tá correndo um risco até de achar outro maluco aí, como o Adélio lá, e enfim, tentar um atentado. Então tem que ter mesmo segurança, é óbvio que tem que ter a segurança, mas o custo disso para o país é alto, isso é campanha política. E aí, um exemplo maior dessa degradação institucional que a gente vive e da democracia é a presença do general Pazuello, aquele que era ministro da Saúde e que estava ali pedindo desculpas por não ter usado máscara num shopping. Essa semana na CPI ele foi lá e falou assim, olha, queria pedir desculpas por não usar máscara. E aí, de repente, está lá, né, na manifestação ontem, falando para um político, uma coisa absurdamente grave para um general da ativa do Exército Brasileiro. O Exército não pertence a nenhum grupo político. O Exército é uma instituição de Estado. Eu sou contra até militares no governo. Acho isso totalmente desnecessário e deletério para a própria moral das Forças Armadas. E você não vê isso em democracias avançadas. Militares no governo. Isso não existe. Isso é coisa de país atrasado, democraticamente atrasado. Né? Enfim, mas o Brasil entrou nessa. Né? Alguns não ficaram lá, tipo Santos Cruz, que é um general que se leva a sério, ainda bem, porque ele tem boas ideias. E o Pazuello ficou lá, puxando o saco, falando do governo, uma coisa. É um vexame. Um general subordinado a um político, no caso ao presidente da República. Né? Um general capacho de um presidente. Isso é um negócio bizarro. Mas isso é muito sério, é mais sério do que parece. Tem gente que acha, lá, o general lá. Não, não, isso é muito grave. É a degradação, é gente que deveria ter uma consciência do papel dele na sociedade e não tem. Política é coisa de políticos. Militares têm outra função na Constituição brasileira. Só ir lá e ler qual é a função do Exército, qual é a função da Aeronáutica, qual é a função da Marinha. São funções importantíssimas, mas são forças de Estado, não de governo, não de partidos. Ah, mas o Pazuello então não pode? Pode, saia, peça, vai, ele pode ir para a reserva já, ele tem tempo de serviço, eu acho. E vai ser político, como o Bolsonaro fez, né? Normal. Mas essa é uma preocupação que eu tenho, a degradação das instituições democráticas. O Bolsonaro vive atacando o Supremo, vive atacando o Congresso, atacava muito o Centrão, né? Agora se aliou aos deputados do Centrão. Ok, é uma estratégia para governar, eu não tenho nada contra isso não. A questão é você falar uma coisa e fazer outra. Isso é grave. Né? E ele batia duro na Câmara, botava a culpa dos problemas do Brasil na Câmara e no STF, na Justiça, no Legislativo e no Judiciário. Era o culpado dos problemas brasileiros que não deixavam ele governar. Ele nunca quis governar, ele não tem um plano,
Ele nunca teve um plano. Pode procurar. Não há um plano para a educação, não há um plano para a saúde, não há um plano para a economia. É tudo um amontoado de ideias que vão tentativa e erro, tentativa e erro. Isso é muito sério. Nós elegemos um governante muito despreparado. E o ano que vem tem eleição de novo. E o que se apresenta para o ano que vem não é uma boa ideia. Né? Infelizmente. O que se apresenta para o ano que vem é uma volta ao passado, que é o Lula, que se colocou como candidato. Né? E o governo Lula teve muitos acertos, mas também, não preciso nem dizer, teve um monte de problemas, de erros, casos absurdamente espantosos de corrupção. Né? Infelizmente, lógico que é infelizmente. E o governo Bolsonaro se mostra uma incompetência absurda, e tudo indica isso, segundo algumas informações da imprensa, lógico, é sempre por meio da imprensa que você vai saber das coisas. Há um problema aí com orçamentos paralelos, né, uma coisa muito parecida ali com a ideia de você comprar apoio no Congresso, nesse caso usando emendas extras, né, do orçamento para parlamentares. Coisa meio estranha também. E já há indícios aí de dinheiro que tinha que ir para uma cidade e foi, mas não foi. Né? Deputados de um estado mandando dinheiro para outro estado, uma coisa meio estranha. Enfim, isso é coisa para ser investigada futuramente. Mas a degradação institucional que a gente vive é muito séria. E Bolsonaro e Lula, infelizmente, para quem gosta deles e para o Brasil, eu sinto muito, mas eu preciso dizer isso. Não são a solução. O Brasil não vai avançar se ficar nisso. Ah, temos outra opção? Até temos, acho difícil. Mas temos, a esquerda e a direita. Né? A esquerda e a direita vão ter outras opções no ano que vem. Já tinham essas opções, não as mesmas, mas já haviam opções à direita e à esquerda em 2018, mas o povo optou por manter essa questão de Lula e Bolsonaro. Isso para o Brasil é muito ruim. Eu espero que a gente encontre uma saída para o bem do país que a gente vive. Eu espero que o país que meu filho e minhas filhas vivam no futuro seja melhor do que o país em que eu cresci. Esse é o nosso sonho. Vamos ver se isso funciona. Eu espero colaborar com isso. Essa é a ideia desse vídeo e dessa nova etapa de comunicação que eu vou estabelecer aqui por meio desse canal. Mas é isso. Compartilha aí se você gostou, se você achou interessante. Eu vou fazer mais vídeos aí, vou ver se eu consigo fazer um por dia, porque, enfim, resolvi entrar nessa de comunicador no YouTube. Já estou meio velho para isso, mas de política eu entendo. Posso não entender de outras coisas, mas de política eu entendo um pouquinho. Valeu, obrigado aí, até mais.